Em entrevista ao jornalista Elielson Lima, na rádio CBN Recife, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou a tentativa de golpe e criticou a fala do presidente Lula sobre Israel. Na manhã desta quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista exclusiva para a rádio CBN de Recife. Nessa entrevista, ele questionou os próximos passos do processo em que é alvo e indagou se deve fugir do país. O ex-mandatário afirmou ainda que ficou inelegível sem ter cometido crime. Então, essa questão não basta apenas... houve eleição, o TSE anunciou o resultado da mesma, depois me torna inelegível sem crime, e depois se fala em prender. Qual o próximo passo? Me executar numa prisão? Eu devo fazer o quê? Fugir do Brasil? Pedir asilo? O ex-presidente está fora dos páreos eleitorais por ter sido considerado culpado de abuso de poder ao convocar embaixadores para atacar a integridade das urnas eletrônicas sem provas. Ele é investigado também por possível envolvimento em plano de golpe de Estado. Bolsonaro garante que não existiu plano golpista ou tentativa de tomada de poder nos atos de 8 de janeiro. Golpe, você tem que ter armas, você tem que ter conspiração, você tem que ter tanque na rua, tem que ter uma autoridade, uma personalidade conduzindo esse golpe. Nada disso teve. Que loucura é essa? Questionado pelo jornalista, Bolsonaro criticou duramente as falas do presidente Lula sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Não é infeliz, não, é criminosa. Que ofendeu não apenas os judeus, ofendeu a humanidade. O que aconteceu na Segunda Guerra, com a eliminação, em grande parte, em câmaras de gás de judeus, não existe na história do mundo. E o Lula compara o exército de Israel aos nazistas. Chocou o mundo. O mundo democrático está olhando para o Brasil de forma diferente. O Tribunal Superior Eleitoral multou a deputada Carla Zambelli em R$30 mil por divulgar fake news. O TSE aplicou multa de R$30 mil à deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, por divulgar, durante a campanha eleitoral de 2022, postagens em redes sociais que disseminam fake news sobre o processo eleitoral brasileiro e o aplicativo e-Título. A conduta foi considerada pelo plenário como propaganda eleitoral irregular na internet. Outros dois citados no processo, Dárcio Bracarense e Inácio Florencio Filho, também foram multados em R$15 mil cada um por criação e divulgação de informações falsas. Tornar definitivas a ordem de remoção em caráter permanente da propaganda impugnada, bem como para condenar os representados Dárcio Bracarense Filgueiras e Inácio Florencio Filho ao pagamento de multa individual na quantia de R$15 mil, em virtude da veiculação de propaganda eleitoral irregular, e Carla Zambelli Salgado de Oliveira ao pagamento de multa individual na quantia de R$30 mil, também em virtude de veiculação de propaganda eleitoral irregular. As publicações enganosas afirmavam que o QR Code, contido na nova versão digital do título eleitoral, contabilizaria de forma automática votos em benefício do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Os preços da gasolina e do etanol voltaram a subir nos postos pela segunda semana consecutiva. O preço médio do litro da gasolina subiu pela segunda semana seguida nos postos de combustíveis do país. É o que mostram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, divulgados nesta quarta-feira. A pesquisa é referente à semana de 11 a 17 de fevereiro. A gasolina teve alta de 0,17% e passou em média para R$ 5,76 o litro. Antes visto como uma boa alternativa, o etanol registrou um aumento de 0,85%.
O litro passou para R$ 3,58. Em São Paulo, o combustível de cana-de-açúcar custava menos de R$ 3,00 há cerca de 15 dias. Já o óleo diesel recuou 1 centavo e agora custa em média no país R$ 5,90. Os preços dos combustíveis nas bombas ainda sentiram os reflexos da elevação de 12,5% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A medida, que vale para todos os estados, entrou em vigor no dia 1º de fevereiro. Uma família com crianças de colo foi agredida por ladrões durante roubo de carro na Água Rasa, zona leste de São Paulo. Câmeras de segurança da Rua da Meação flagraram uma família sendo alvo de um assalto truculento. A ação aconteceu quando os 2 suspeitos abordaram o motorista do carro de 46 anos que acabara de estacionar. Antes que ele abrisse o veículo para retirar a mulher e as crianças, os criminosos o imobilizaram e retiraram seus pertences e a chave do carro. Pelo vídeo é possível ver que um dos ladrões deu uma pancada na cabeça da vítima com um revólver. Também é possível ver que o homem pediu para retirar a família de dentro do veículo antes de os bandidos saírem com o carro do local. Um dos criminosos de boné branco gesticulava o tempo todo e fez ameaças ao motorista. O ladrão abriu a porta de trás do carro e o motorista tirou a primeira criança. Na sequência, uma mulher saiu pela outra porta com uma segunda criança de colo. O suspeito de boné branco ainda retirou os pertences da mulher. Ela pediu para tirar parte das coisas dos filhos de dentro do carro, mas o ladrão a impediu e a empurrou contra a calçada. Na fuga, os ladrões deram ré com a mulher ainda deitada no meio-fio e o motorista estava atrás do carro, tentando ajudá-la com as crianças no colo. Por pouco, os criminosos não atropelaram a família inteira. Imagem que só retrata a covardia desses criminosos, né? E não para por aí, porque em Guaratiba, na zona oeste do Rio, outro crime revoltante. Uma mulher desmaiou e suas filhas entraram em desespero durante um assalto. Bandidos armados em um carro assaltaram uma mulher que estava com as 2 filhas a caminho da escola na zona oeste do Rio de Janeiro. O crime aconteceu no bairro de Pedra de Guaratiba. Nas imagens de câmeras de segurança é possível ver quando os bandidos passam pela rua onde estava a família e voltam para efetuar o assalto. Em seguida, eles fecham o carro da mulher com as 2 crianças dentro. Os ladrões rendem a vítima e levam o carro. As 2 crianças estavam indo para o colégio. Elas se desesperaram após verem a mãe desmaiar por causa do roubo. Tudo aconteceu em menos de 1 minuto. Os criminosos também levaram alguns pertences. A polícia ainda tenta localizar os bandidos. Uma mulher morreu após ser arrastada pela chuva em Aparecida, no estado de São Paulo. O neto da vítima, de 11 anos, também acabou levado pela água, mas sobreviveu. Uma mulher de 51 anos morreu após ser arrastada pela enxurrada na tarde desta terça-feira em Aparecida, a 180 quilômetros de São Paulo. Segundo a Defesa Civil Estadual, choveu forte na cidade do Vale do Paraíba. Conforme o órgão estadual, uma criança também foi levada pela força da água. O menino de 11 anos era neto da mulher. Eles estavam na rua Padre Gebardo, no bairro Santa Rita, no momento da forte chuva. As 2 pessoas acabaram resgatadas e foram levadas pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para a Santa Casa de Misericórdia de Aparecida. Mas a mulher não resistiu e morreu. Ela teria sofrido uma parada cardiorrespiratória. Em 24 horas, o volume de chuva registrado na cidade foi de 77 milímetros, de acordo com a Defesa Civil. Até às 21h30, 4 residências haviam sido vistoriadas e interditadas pela Defesa Civil Municipal por causa da chuva. Um vídeo mostra policiais militares quebrando câmeras de monitoramento em uma comunidade no litoral paulista.
As imagens mostram o momento em que o policial pega uma grade de metal ao lado de uma caçamba de lixo. Outro PM utiliza o equipamento como escada para chegar na câmera. O homem atinge o objeto com um pedaço de madeira. Em seguida, um policial puxa e destrói uma outra câmera. É possível escutar ele comentando com os colegas que o objeto é de metal. Ao menos 6 policiais participaram da destruição das câmeras de monitoramento. Um homem de blusa preta que não foi identificado também aparece nas imagens enquanto assiste à ação dos PMs. A Polícia Militar afirmou que os equipamentos foram destruídos no local após denúncias de moradores sobre os aparelhos terem sido instalados pelo crime organizado. Segundo a corporação, o objetivo dos bandidos seria monitorar as ações policiais. E depois do intervalo, acompanhe: briga por fila em supermercado termina com mulher presa por racismo no Rio de Janeiro. Apresentador de TV holandesa alega ter descoberto na Amazônia a maior espécie de serpente já vista no mundo. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.